Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa 26ª aula sobre funções reais. Pessoal, hoje vamos entender um pouco mais sobre o comportamento das funções quando eu movimento o ângulo ou eu altero o ângulo ao longo do círculo trigonométrico. E hoje nós vamos estudar as funções seno, cosseno e tangente. E vamos entender quais são os valores que essas funções admitem quando variamos o ângulo no círculo trigonométrico. Vamos lá? Pessoal, para começar, as funções definidas por f de x igual a seno x, cosseno de x ou tangente x são todas elas trigonométricas. Para a função tangente de x, nós temos uma restrição de domínio, pois a tangente de x também pode ser definida como sendo seno de x sobre cosseno de x. Porém, o cosseno de x é zero quando o x é π sobre 2 em radianos ou 90 graus, ou 3π sobre 2 em radianos ou 270 graus. Então, a função tangente não está definida nem para o π sobre 2, nem para o 3π sobre 2, quando a gente trata do círculo trigonométrico. E por nenhum valor que tenha cosseno igual a zero. Mas as funções trigonométricas com essa natureza periódica são fundamentais para descrever alguns fenômenos naturais que também são periódicos ou então oscilatórios. Para a gente entender um pouco mais desses fenômenos e como essas funções são determinadas, vamos pedir o auxílio mais uma vez do GeoGebra. Aqui no GeoGebra, pessoal, eu separei uma figura que tem um círculo trigonométrico, então de raio unitário, e aqui eu fiz um triângulo OPC retângulo no ponto C. Esse triângulo OPC, como ele é retângulo, eu tenho cateto oposto, PC, cateto adjacente, OC, e hipotenusa, OP. Como o raio do círculo trigonométrico é unitário, eu faço PC sobre 1 e acho o cateto oposto sobre hipotenusa e vou encontrar o seno de 30. Já com o cateto adjacente, OC, sobre a hipotenusa também vou achar o cosseno de 30. Cateto adjacente sobre hipotenusa, cosseno. Cateto oposto sobre hipotenusa, seno. Porém, galera, se a hipotenusa é 1, quando eu divido tanto o cateto oposto quanto o cateto adjacente, o próprio valor do cateto vai ser o meu seno, no caso do cateto oposto, e o meu cosseno, no caso do meu cateto adjacente. Agora, que valor é esse que aparece aqui, pessoal? Vamos pensar um pouquinho. Olha, ali nós temos uma tangente ao círculo no ponto B. Como essa tangente passa pelo ponto B, toda tangente a um círculo ela é perpendicular ao raio no ponto de tangência. Ou seja, ela então é paralela também ao segmento PC. Prolongando ali o lado do triângulo OP, nós temos uma interseção com essa tangente, que é o ponto A. Então, nós temos agora dois triângulos, o triângulo OPC e o triângulo AOAB. Observa que os dois triângulos são semelhantes, pois eles têm um ângulo de 30 em comum, e como os dois segmentos ali, OB, PC e AB, são perpendiculares, eles formam um ângulo de 90 graus ali na base. Então, pessoal, se eles são semelhantes, a razão entre dois segmentos do triângulo menor é igual à razão entre dois segmentos do triângulo maior. Ou seja, a tangente de 30, que é 0,5 sobre 0,87, pode ser calculada também com 0,58 dividida pelo segmento OB. Ora, OB é o raio daquele círculo trigonométrico. Então, a medida desse segmento OB é 1. Dividindo 0,58 por 1, eu já encontro a tangente do ângulo de 30. Então, os valores que eu tenho aqui, 0,87, 0,5 e 0,58 são, de forma respectiva, cosseno de 30, seno de 30 e tangente de 30. Ao variarmos o ponto P, nós observamos que a gente também varia tanto o seno, quanto o cosseno, quanto a tangente. Vamos pensar aqui no ângulo de 45 graus. Olha o que acontece, pessoal. No ângulo de 45, como a gente já sabia, a tangente é igual a 1, pois o cateto adjacente e o cateto oposto têm a mesma medida. Nesse caso, observa que a altura ali
da tangente já é igual à altura, ao raio, né? Igual ao raio do círculo trigonométrico. Aí, pessoal, o seno de 45, 0,71 e o cosseno 0,71. Claro aproximado, que a gente já viu que é em torno de 0,707. Obtendo agora o ângulo de 60 graus, olha, o ângulo de 60 graus, vou tentar chegar nos 60 exatos ali, será que nós conseguimos? 60 graus, nós temos o cateto adjacente, meio, ou seja, o cosseno de 60 é igual a meio, o seno de 60 igual a 0,87. Lembra do que nós dissemos na última aula? Quando os dois ângulos são complementares, o seno de um equivale ao cosseno do outro. E a tangente 1,73. Observa, pessoal, que à medida que variamos o ângulo para cima, aumentando o valor de alfa, até chegar a 90, a tangente vai obtendo valores cada vez maiores. Olha, ali já chegamos a quase 3. Pessoal, quanto maior o valor do ângulo, menor o valor do cosseno e maior o valor do seno, até que a gente chegue no ângulo de 90 graus. Porém, pessoal, no ângulo de 90, a reta que cruzava aquela perpendicular ao eixo, aquela tangente ao círculo e perpendicular ao eixo X, elas são paralelas agora. Por isso, a tangente não está definida para esse ponto. Observe uma outra questão. O ponto P está a uma unidade de medida do eixo X. Portanto, o seno de 90 é igual a 1. Já o cosseno, não houve variação em X. Então, o cosseno de 90 é 0. No segundo quadrante, pessoal, o que acontece? Nós temos o seno de um ângulo. Vamos tentar o 120 aqui para comparar com 60. O ângulo de 120, ele também é um ângulo do segundo quadrante. No segundo quadrante, nós temos um ângulo, tá difícil pegar o valor exato, mas eu acho que, muito bem, 120. Aqui nós temos o cosseno, aqui está representado por meio porque é a medida do segmento, mas observa que é menos meio. Observa a posição do ponto C. O cosseno no segundo quadrante é negativo, já o seno continua positivo. E a tangente, pessoal? A tangente aqui é negativo. Lembra que é negativa? Lembra que a tangente pode ser cateto oposto sobre cateto adjacente ou seno sobre cosseno? No caso aqui, se a gente relaciona o cateto oposto sobre cateto adjacente, nós temos o cateto oposto que é positivo e o cateto adjacente que é, nesse caso, pela orientação, negativo. Portanto, a tangente no segundo quadrante também é negativa. Quando chegamos no terceiro quadrante, vou pegar aqui o ângulo de 210. 210, será que equivale a qual ângulo, pessoal? Ele equivale ao ângulo de 30. Sempre que eu quiser saber qual é a equivalência entre dois ângulos, basta eu olhar o menor ângulo que ele forma com o eixo X. O ângulo de 210 forma esse ângulo que é igual a 30, já que até aqui são 180, mais 30, 210. Então, o seno de 210 agora é menos meio, e o cosseno de 210 é menos 0,87. Nesse caso, como os dois são negativos, a minha tangente volta a ser positiva e tem aquele mesmo valor que a gente já tinha obtido por 30. Então, recapitulando tudo. O seno é positivo de 0 a 180 e negativo de 180 até 360. Já o cosseno, ele é positivo de 0 a 90, negativo de 90 a 270 e volta a ser positivo de 270 a 360. A tangente ela é positiva de 0 a 90, negativa de 90 a 180, positiva de 180 até 270 e negativa de 270 até 360. Lembrando que para a tangente, ela aqui também não será definida, nem para o ângulo de 90, nem para o ângulo de 270, já que nesses dois casos a reta se torna paralela à reta tangente e também nós podemos fazer seno sobre cosseno e o cosseno é 0 nessas duas situações. Pessoal, com isso nós entendemos por que a função terá uma característica oscilatória, porque se eu continuar descrevendo ângulos maiores que 360 e continuar gerando valores a partir de mais voltas ao longo do círculo trigonométrico, os valores de seno, cosseno e tangente continuarão se repetindo independente do número de voltas dadas pelo
ângulo. Então, se eu tenho um ângulo da primeira determinação positiva, ou seja, da primeira volta, ele vai ter a mesma medida do que algum ângulo da segunda volta e algum ângulo da terceira volta e assim por diante. Quando giramos o ponto P no sentido horário, dizemos que estamos utilizando um ângulo negativo. Não tem nenhum problema. Nós também podemos observar que os ângulos, girando no sentido anti-horário, giramos no sentido positivo e no sentido horário no sentido negativo. Na próxima aula, vamos construir os gráficos das funções seno, cosseno e tangente e definir qual é o período de cada um deles. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.